Pessoal, estão vendo minha tela? Conseguem ver a apresentação? Conseguem me ouvir? Alguém me responde ao vivo? Show de bola. Sim, cara. Estou vendo aqui. Fechado. Galera, vai funcionar o seguinte. Perguntas no final, tá? Para não perder o flow da apresentação. Então, anotem aí o que vocês quiserem perguntar. Assim que acabar, eu vou abrir para as perguntas. Porque, né? A apresentação é toda pensada, então eu vou manter o ritmo dela, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre gestão por resultados. Como escalar negócios digitais com previsibilidade. Bom, rapidamente, meu nome é Thiago Guedes e o meu propósito é ajudar fundadores ambiciosos a transformarem seus negócios digitais em empresas de alto crescimento. Hoje eu atuo como conselheiro independente de negócios digitais, então somando meus clientes aí dá mais de 100 milhões de faturamento por ano. Sou cofundador do Gestão em Growth com o grande Taioba. Esse aqui é o nosso projeto. O Clube G2 é o maior projeto da Gestão em Growth. Tenho mais de 15 anos de experiência com gestão de negócios. Sou economista, tenho mestrado em economia. E fui conselheiro da Renova Energia, que é uma empresa que chegou a valer 3 bi na Bolsa de Valores. E foi uma grande escola que eu aprendi muito sobre gestão. E é o que eu trago aqui um pouco para vocês desse mundo dos negócios físicos, negócios grandes para negócios digitais. Mas vamos para o que interessa. Qual que é a nossa agenda de hoje? 1. Você realmente possui esses problemas? 2. Gestão. Você está fazendo isso errado. OK o quê? E OKRs na prática. E eu vou terminar a aula com um case prático, né, de uma mentoria que eu e o Taioba a gente está fazendo agora. O case do pessoal da RB, que é o Lucas e o Alisson. Eles liberaram aí para a gente mostrar os números, mostrar a forma que a gente pensou no negócio deles. Então, agradeço aí aos dois de antemão. E a ideia é mostrar tudo isso aqui que eu vou mostrar para vocês com enfoque prático, tá? Nosso objetivo aqui nas aulas é sempre trazer algo prático para que vocês consigam colocar no negócio de vocês. Bom, empreender no Brasil não é para amadores, né? Impostos, trabalhistas, enfim. O nosso país, ele realmente tem características ímpares. Para piorar tudo isso, veio uma pandemia. Apesar que para os negócios digitais ela acabou sendo algo relativamente bom, mas a gente sabe que ainda tem um risco aí no médio prazo de isso afetar significativamente a economia e temos que estar preparados para isso. Eu queria saber de vocês se a empresa de vocês já apresenta algum desses sintomas. Primeiro, falta de previsibilidade nos resultados. Sua receita, o seu lucro parece uma montanha-russa e cada dia é uma aflição na barriga para saber se vai dar tudo certo ou não. Falta segurança, porque você não sabe quais são as principais alavancas de crescimento do seu negócio e você não sabe quais são as principais métricas do seu negócio. Dica: faturamento não é métrica, muito menos uma métrica principal. E como você não conhece as suas principais métricas, as suas principais alavancas de crescimento, falta clareza para tomar decisões. Então, toda vez que você toma uma decisão, parece que você está jogando um dado para cima que tem um não, um sim ou um talvez. E esse aqui é um empreendedor clássico, indo para o trabalho, né, diário, apagar os seus incêndios. Alguém aqui já teve aquela reunião de tem um minutinho? Quando você está indo almoçar, quando você está saindo de uma reunião e o seu colaborador te encontra e fala: cara, tem um minutinho, preciso falar com você urgente, antes de ir embora me chama. Acho que isso é bem comum aqui, né? E eu fiz uma continha básica. 4 reuniões de um minutinho devem dar mais ou menos 1 hora por dia perdida, porque a reunião de um minutinho acaba tendo pelo menos 15 minutos. Se a gente considerar que nós temos 252 dias úteis, vale considerar que os empreendedores eles trabalham um pouco mais que os seres humanos normais. Então, daria até para colocar mais uns dias aqui. Só de reuniões de ter um minutinho, você deve estar perdendo pelo menos 30 dias. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gestão por resultados faz o seu negócio andar sem você, sem esse tipo de interrupção, sem esse tipo de problema que acontece na sua empresa. E você reparou que eu falei sintomas e não problemas?
Por que os fundadores não conseguem resolver esses sintomas? Eles são o próprio gargalo da empresa. Geralmente, o problema está no empreendedor nessa fase. Por quê? Ele precisa aprender novas habilidades. Aquela famosa frase, o que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível, nunca foi tão real. Conforme a sua empresa vai crescendo, se você não se adapta, se você não se torna um gestor, você vai se tornar o gargalo de crescimento da sua própria empresa. Tá? Frases clássicas de quem é um gargalo da própria empresa. Mas a minha equipe é muito júnior. Ah, mas ninguém pensa como dono aqui. Eu tenho que fazer tudo. Se eu não estiver aqui, a empresa não funciona. Essas são algumas frases típicas de quando o empreendedor se torna o gargalo de crescimento do próprio negócio. Eu separei aqui algumas fases do empreendedor. A primeira é o empregado, ele faz tudo. Quando a gente começa o negócio, você faz absolutamente tudo, desde trocar a lâmpada até ligar para o cliente, responder e-mail, enfim, tudo. Isso é normal, faz todo sentido. O próximo passo é quando o empreendedor se torna gerente. Ele começa a fazer a gestão básica do negócio, ele começa a contratar, ele começa a delegar, não quase sempre da forma errada, mas ele começa a ter uma equipe, um time. Depois, ele tem que se tornar um CEO. O foco dele tem que ser o crescimento da empresa. E, por fim, ele se torna um conselheiro e está preocupado com o valuation, quanto aquela empresa vale. Aqui, a gente tem um grupo seleto e a grande maioria aqui está na transição de gerente, CEO, alguns já são conselheiros aqui também. E ele escorrega muito, é muito comum você escorregar nessa transição entre gerente e CEO. Você acaba se perdendo um pouco no que você faz, no que você não faz, como é que você delega e tal. E essa aula é justamente para você sair de gerente e virar o CEO ou conselheiro da sua empresa. Eu espero aqui que ninguém mais seja empregado e faça a parte operacional do negócio. A gente está aqui para ajudar vocês a saírem, inclusive. Mas o grande ponto aqui é, você precisa se tornar o CEO ou o C-level da sua empresa, mudar a sua forma de pensar e sair completamente do operacional. E eu não conheço outra forma senão utilizar a gestão por resultados no seu negócio. Gestão, você está fazendo isso errado. Qual que é o maior desafio das empresas hoje? Empresas que já têm um faturamento, que já têm uma máquina de vendas, ou seja, empresas que já saíram da inércia e têm um empreendedor que eu chamo de qualificado, ou seja, um cara que estuda, é um cara que é antenado, é um cara que quer crescer. O maior desafio desse cara é transformar a visão e a estratégia que estão na cabeça dele em uma execução que gera resultados. Parece que quando ele fala com o time, ele está falando grego. Ele pede uma coisa, o time faz outra. Ele fala algo, ninguém entende. Ele acaba lá, mete a mão e faz ele mesmo. Então, parece que ele não conversa mesmo. Eu até brinco que às vezes o meu trabalho é ser um Google Tradutor, que é traduzir a visão que está na cabeça do empreendedor em metas que geram resultado e todo mundo conhece. E por que as empresas falham nessa missão? Elas utilizam tecnologia do século XXI, processos de gestão do século XX e princípios de gestão do século XIX. É claro que essa mistura de coisas não vai dar certo. Isso aqui é como a maior parte dos empreendedores tratam a empresa, como se fosse uma linha de montagem. Nessa época, qual que era a grande meta de cada um desses empregados? Apertar X parafusos, colocar X rodas, colocar Y volantes, enfim, eles eram focados em tarefas. Se você, na sua empresa, delega tarefa, você nunca vai ter colaboradores. Você vai ter sempre um exército de tarefeiros. Porque a pessoa que recebe uma tarefa para fazer, ela não consegue entender o contexto. Então, pode ser muito óbvio na sua cabeça por que você pediu para o designer fazer um post no Instagram. Porque você quer que as pessoas vejam aquele post, curtam aquele post e se torne, por exemplo, um público para fazer anúncio. Ou você quer que as pessoas vejam aquele post, entrem na sua bio, clique no link e comprem o seu produto.
Talvez esse caminho seja muito claro na sua cabeça, mas esse caminho definitivamente não é claro na cabeça da pessoa que recebeu uma tarefa isolada para fazer. Então, pessoal, o maior erro que você pode fazer ao delegar para os seus colaboradores é delegar tarefas, ok? E, como gestor, você está no jogo das perguntas e não no jogo das respostas. Por exemplo, isso aqui é uma foto dos aviões que tomaram tiro na Segunda Guerra. Então, a partir dessa imagem, quais partes do avião você reforçaria? O senso comum vai dizer o seguinte, olha, eu vou reforçar as partes onde o avião toma tiro. Se o avião está tomando tiro ali, significa que são alvos mais fáceis de serem atingidos, logo eu vou reforçar essa parte do avião. Agora, repara, quando eu mudo a pergunta, dado que esses são os aviões que voltam do campo de batalha, qual parte você reforçaria? Ou seja, aviões que tomam tiro no cockpit e nas turbinas não voltam. Então, a mesma foto, quando você tem mais informações e o mais importante, quando você formula a pergunta certa, você faz a coisa certa. E uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente, eu tenho percebido que é uma grande verdade, que o que quebra um negócio digital de um empreendedor competente, que é o que a gente tem aqui no Clube G2, a gente tem um top 1% do mercado, é fazer a coisa certa. Isso mesmo, fazer a coisa certa vai quebrar o seu negócio. Fazer a coisa certa na hora errada vai quebrar o seu negócio. Porque você tem dois recursos que são extremamente escassos: tempo e capital. Aqui, se você reforça aonde o avião tomou tiro, você está fazendo a coisa certa, você está fazendo a coisa na hora errada. Porque tem outras partes do avião que precisam ser reforçadas e são muito mais críticas do que essa parte. E você tem que aprender que o seu jogo é o jogo do o que fazer e não do como fazer. A maior parte de vocês já dominaram uma técnica de vendas, já tem uma máquina de vendas, vocês sabem como fazer, vocês sabem como vender online, vocês sabem como criar uma campanha, vocês sabem como monetizar uma lista, enfim, o como fazer está dominado. O jogo agora é saber o que fazer, porque aparece um monte de coisa que você pode fazer. O que você vai fazer e em qual ordem de prioridade você vai fazer. É isso que vai definir se o seu negócio vai se tornar uma empresa. E tem até o Peter Drucker fala o seguinte, nada mais inútil do que fazer perfeitamente algo que nunca deveria ter sido feito. E aí eu queria a minha própria frase, que é: de nada adianta a melhor cirurgia no ombro se o problema era no joelho. E acredite, muitos de vocês estão fazendo cirurgia no ombro quando o problema é o joelho. Já teve casos de clientes meus que estavam ajustando o tráfego quando o problema era na oferta. De nada adianta você jogar mais gente num balde que está furado, num balde que não converte. Então, você entender exatamente aonde está o problema e agir cirurgicamente naquele problema é o que vai fazer a diferença, porque você vai ter tempo e você vai conseguir usar os recursos no que vale a pena. E aqui, eu já entrei em talvez uma centena de negócios digitais, analisando, entendendo, e eu percebi que eles têm dois perfis muito claros. O primeiro perfil, que é a linha azul, são empresas sem planejamento e gestão. Isso não quer dizer que os empreendedores são ruins, pelo contrário. Só que eles têm tanta coisa para fazer, têm tanta oportunidade, tem tanta coisa, que eles acabam fazendo tudo mais ou menos. E quando a gente coloca em prática um planejamento sério e uma gestão do seu negócio de forma séria, você consegue focar naquilo que gera mais resultado e ignorar o resto. A diferença entre a linha azul e a linha vermelha é o que a gente chama de custo de oportunidade. Quando você tenta abraçar todas as oportunidades, você deixa as melhores para trás. O quê?
Bom, e por que algumas empresas, mesmo com todos esses sintomas, todas essas dificuldades que eu falei agora, elas apresentam crescimento de forma consistente? Bom, elas têm 3 pilares sólidos: cultura, estratégia e execução. Bom, a cultura, ela vai fazer com que seu time esteja engajado. E aqui, pessoal, eu não estou falando daquelas frases de missãozinha bonitinha, não. Estou falando de alinhamento entre os sócios com a visão da empresa. Para onde a empresa estará daqui a 5 anos, daqui a 12 meses, daqui a 3 meses, daqui a um mês, semana que vem. Esse alinhamento do que a empresa vai ser é o que vai fazer o seu time engajar. Outra coisa, se você tem menos de 30 pessoas no seu time, a cultura é o que está no seu espelho. É exatamente o que você faz, o jeito que você age, a sua cultura. Se você já passou dos níveis dos 30 colaboradores, aí sim, você pode ter um problema de cultura, você tem que começar a trabalhar, porque os seus líderes vão ter que repassar o que você pensa do seu time. Agora, se você já tem menos de 30 pessoas, cara, você não tem um problema de cultura, você tem um problema no espelho. A estratégia, ela te permite ter lucros maiores, porque aqui entra a sua diferenciação, aqui entra o seu modelo de negócio, a forma como você se vende. E a execução, ela vai te tornar mais produtivo. Não é um cursozinho, não é um hackzinho, aquele Pomodoro que vai te fazer ser mais produtivo. É você saber exatamente o que executar, porque aquilo vai te trazer mais resultado. Agora, muito bonito na teoria, como é que isso funciona na prática? Bom, são basicamente 6 etapas. Primeiro, a visão, foi o que eu falei. Onde que vocês querem chegar daqui a 5 anos, daqui a 12 meses, daqui a 3 meses, daqui a um mês. A partir dessa visão, a gente vai quebrar essa visão em objetivos trimestrais e mensais. Dos objetivos trimestrais vão sair os resultados-chave, ou as principais métricas. A partir dessas métricas, a gente vai criar metas. E as metas aqui serão basicamente os seus funis de venda. A partir do funil de venda, a gente vai fazer um plano de ação. O que tem que ser feito para colocar aquele funil em prática? E, por fim, a gente entra na parte de processos, Kanban, Scrum, etc. O grande erro aqui, e que 99% dos meus clientes me procuraram no início, eles falam: Thiago, eu tenho um problema de processos. E repare, nenhum deles tinha um plano de ação, nenhum deles tinha metas bem feitas, nenhum deles tinha nada disso acima. Ou seja, a falta de processos era um sintoma e não um problema. O problema é que ele não tinha uma estrutura clara de gestão. Ele não tinha isso bem claro. Então, se você quer começar pelos processos, se você quer começar de baixo para cima, é a mesma coisa de você construir um telhado sem parede. Ele vai cair. Ele não serve de absolutamente nada. Você tem que fazer na ordem. E como é que essas 6 etapas se ligam com os 3 pilares? A visão é a nossa cultura. A parte de objetivos e metas é a nossa estratégia. E o plano de ação e processos reflete a nossa execução. Agora, como é que eu implemento tudo isso sem criar burocracias e reuniões inúteis? Apresentando os OKRs, ou aportuguesando, os OKRs. É a principal ferramenta de gestão estratégica utilizada pelo Google e maiores players do Vale do Silício. E significa objetivos e resultados-chave em português. E é a principal ferramenta para quando a gente faz gestão por resultados, porque é a forma mais simples de você transformar a visão, a estratégia em uma meta clara para todo o time. Quais são os principais benefícios de implementar os OKRs na sua empresa? 1, ele gera engajamento, porque eles são feitos bottom-up e top-down. O que isso quer dizer? Todo mundo participa do processo. Ou seja, os OKRs não são criados simplesmente pela diretoria, pelo dono, e enfiados goela abaixo da empresa. Não funciona assim. Os OKRs são feitos com todo o time em conjunto. Eles geram alinhamento. Quando todo mundo sabe qual que é o grande objetivo da empresa e quais são os principais resultados que vão fazer a gente alcançar aquele objetivo, estamos todos alinhados. E acredite, se os sócios não estão alinhados,
não tem como o time estar alinhado. E é mais comum do que se imagina que os sócios não estejam alinhados. Inclusive, uma brincadeira que eu faço, né, geralmente na primeira reunião, bota um sócio em cada sala e pede para cada um deles escrever qual que é a meta de faturamento, de lucro e de número de clientes nos próximos 12 meses. Até hoje, esse número nunca bateu. E, por fim, foco. Os OKRs, eles obrigam a gente a excluir um monte de coisa e focar simplesmente no que funciona. E como é que os OKRs se relacionam com os 3 pilares das empresas lucrativas? A cultura e o engajamento, a estratégia, o alinhamento e a execução, o foco. OKRs sem foco é inútil. Se você nunca usou OKRs na sua empresa, comece com um OKR. Tá? Fiquem tranquilos que eu já vou dar alguns exemplos como é que funciona na prática. Mas um erro muito comum é começar com 17 OKRs e achar que está certo. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Isso tem muito a ver com foco. Você está deixando dinheiro na mesa. E quando as pessoas ouvem isso no nosso mercado, parece que é uma ofensa. Não posso deixar dinheiro na mesa. Cara, você precisa deixar dinheiro na mesa. Tiago, você está louco? Como é que eu vou deixar dinheiro na mesa? Qual o sentido disso? O que acontece é, conforme a sua empresa vai crescendo, você precisa se tornar cada vez mais focado no que faz a sua empresa crescer. Conforme você vai melhorando, as oportunidades vão aparecendo, as tentações vão aparecendo e você vai querer pegar todos os sacos de dinheiro. E qual que é o problema disso? Imagina uma mesa com vários sacos de dinheiro dos mais diversos tamanhos. Se você tentar pegar todos, é muito provável que alguns caiam no caminho. E geralmente os sacos que caem são os maiores sacos de dinheiro. Então, a sacada é, não pegue todos os sacos de dinheiro. Foca nos maiores. Foca naqueles que vão trazer mais resultado com menos esforço. Então, sim, você precisa deixar dinheiro na mesa para ter uma empresa. Parece contraditório, mas essa é a base do foco. Senão você vai criar o que eu chamo de Garfields. Garfields, ou gatos gordos, são aqueles 17 projetos que você tem, que na sua empresa apenas um dá lucro, e esses 17 projetos se alimentam do lucro da empresa, do projeto que dá lucro. Então, uma dica que eu dou para você é, se você tem mais de um projeto na sua empresa, separa a sua empresa por projeto. Faz a análise econômico-financeira de cada projeto em separado. Todos os projetos são lucrativos? Será mesmo? Então, a primeira coisa que eu faço é separar todos os projetos, saber quem está dando lucro, quem é Garfield. Segunda coisa que eu faço, cara, o que eu faço com esse Garfield? A gente bota um negocinho, tem um pessoal aqui que tem pavor disso, chamado critério de morte. O critério de morte é o valor mínimo, é a meta mínima para aquele projeto se manter. Então, se esse projeto não se pagar em 3 meses, a gente vai abandonar o projeto. Se esse projeto não alcançar um lucro de tanto em tantos meses, eu vou abandonar esse projeto. Por quê? A linha entre resiliência e teimosia é muito tênue. E um empreendedor que já teve sucesso, se ele for teimoso, ele pode destruir o negócio que deu certo. Então, você tem que aprender que, conforme o tempo passa e o seu negócio vai ficando maior, você precisa falar não para coisas boas. Exatamente, você tem que falar não para coisas boas e focar nas coisas que são excelentes. E no fim do dia, estratégia é dizer não. Mas como é que funcionam esse tal de OKRs? Primeiro você cria o objetivo, depois você define os resultados-chave e vai definir depois quais são as tarefas que têm que ser realizadas. Então funciona mais ou menos assim, a gente tem a missão e a visão da empresa, a gente vai quebrar isso em objetivos anuais, depois em objetivos trimestrais. Tá? Isso é o que a teoria fala. Eu, particularmente,
principalmente empresas que são muito voláteis, né? Ou seja, ainda estão no seu início e as coisas mudam de forma muito rápida. Eu tenho utilizado OKRs mensais e tem funcionado muito bem. Então, acho que tem que ver a adaptação de cada um. Conforme a maturidade da empresa vai aumentando, fica mais fácil trabalhar com metas um pouco mais espaçadas, mas eu cheguei à conclusão que um faturamento ali de 5 milhões ano ainda faz muito sentido ali trabalhar com os OKRs mensais. Então, como é que a gente cria um objetivo? É basicamente onde você quer chegar. Ele tem que ser aspiracional, ou seja, tem que ter um fit com a sua cultura. Ele tem que ser qualitativo, sem números. E temporal. Como eu disse, a gente vai definir se o objetivo vai ser anual, trimestral ou mensal. Como é que a gente cria resultado-chave? É como que você vai chegar lá. Aqui vem a parte clássica da meta, né? Ele é quantitativo e mensurável. Ele mensura resultados e não tarefas. Está aqui o maior erro das pessoas que criam OKRs. Ao invés de colocar resultados, elas botam tarefas. E, obrigatoriamente, o resultado-chave, ele gera resultados para a empresa. Então, vou dar um exemplo fora do nicho corporativo e depois vou para o nicho corporativo. Por exemplo, ficar em forma. Eu vou casar, eu preciso desse OKR. Então, meu key result número 1 é perder 10 quilos. Aí você sempre se pergunta, se eu perder 10 quilos, eu vou ficar em forma? Muito provavelmente sim. Se você quiser ser mais específico ainda, você poderia colocar aqui, perder 10 quilos de gordura. Porque se eu perco 10 quilos de músculo, minha aparência vai piorar muito, né? Eu vou parecer proporcionalmente mais gordo. Então, isso que é o legal do detalhe dos OKRs. Tem que pensar muito bem quando escrever e fazer a pergunta, perder 10 quilos vai me fazer ficar em forma? Se eu levar para o lado normal, eu vou tender a perder gordura, sim. Reduzir meu percentual de gordura abaixo de 15%. Se o meu percentual de gordura está acima de 15% e eu reduzir ele a menos de 15%, significa que eu vou ficar em forma? Sim. Né? Quanto menos gordura proporcionalmente eu tenho no meu corpo, mais em forma eu fico. Então, cara, parece fazer sentido. É um bom key result. Inclusive, melhor do que o de perder 10 quilos. Key result número 3. Fazer exercício 5 vezes na semana. Se eu fizer exercício 5 vezes na semana, eu vou ficar em forma? Não necessariamente. Olha a pegadinha. Fazer exercício 5 vezes na semana é uma tarefa, não é uma métrica. Entendeu a diferença? Então, na verdade, o exercício 5 vezes na semana é o plano de ação para reduzir o percentual de gordura e perder 10 quilos. Fazer exercício 5 vezes na semana não necessariamente vai me fazer ficar em forma. Isso é uma ação, né? É uma atividade, é uma tarefa que eu vou fazer, que é uma hipótese que se eu fizer exercício, eu reduzo o percentual de gordura e eu perco peso. Deu para entender a diferença, pessoal? Agora, vou para um exemplo de empresa. Objetivo, conquistar mais clientes e deixá-los encantados. E aqui, como eu falei, o objetivo tem que ter a cara da sua empresa. Tem um cliente meu que a gente colocou esse objetivo como arregaçar de vender. Então, pega o que vocês falam na empresa, o jeito que vocês falam, e coloca essa característica no objetivo. Aqui eu coloquei de forma uma escrita mais neutra, mas é super importante que isso tenha a pegada da sua empresa, da sua cultura, do jeito que vocês se comunicam no dia a dia. Porque isso vai fazer com que as pessoas engajem mais em volta dos OKRs. Então, Key Result número 1, aumentar em 25% o faturamento. Key Result número 2, CAC. CAC é custo de aquisição de cliente. Ou seja, eu vou pagar no máximo 25% do ticket médio daquele produto. Então, se o produto custa R$100 na média,
eu vou gastar no máximo R$ 25 por cliente. É isso que eu estou dizendo aqui. E Key Result número 3, NPS acima de 90. O Net Promoter Score é uma metodologia para avaliar se o seu cliente gostou ou não do seu produto. É aquela pesquisinha que você recebe de 0 a 10. Qual a chance de você indicar o nosso produto ou serviço para alguém? Tá? E reparem que as metas, elas têm um lado nocivo. O que eu quero dizer? Imagina que se eu coloco só a meta de aumentar em 25% o faturamento. Eu posso, se você me der um cartão Black ilimitado, eu vendo o quanto você quiser. Eu vou faturar o quanto que você quiser. Por quê? Eu não estou preocupado em rentabilidade. Estou preocupado em faturamento. Então, é super importante que a sua meta ela não tenha lados nocivos. Como que a gente faz isso? Toda meta de faturamento deve vir acompanhada de uma meta de lucratividade. Então, você vê que eu coloquei aqui um limite para o custo de aquisição de cliente. Um limite de quanto que você pode gastar em tráfego por cliente. Então, quando eu coloco uma meta de faturamento e coloco uma meta de lucratividade, opa, eu já estou colocando, eu estou impedindo que eu faça uma meta que seja ruim. Né? E acredita em mim, isso acontece muito. Você coloca só uma meta de faturamento, a pessoa pode ir lá zerar o lucro da empresa ou, inclusive, ter prejuízo e aumentar o faturamento. Isso não necessariamente é a melhor decisão para a empresa. E geralmente não é. E também coloquei... Cara, Opa! antes de você avançar, cara, só assim, eu queria mostrar assim, o tanto que isso aqui é massa, o tanto que dominar isso aqui é crucial para a gente conseguir escalar o nosso negócio sem caos e conseguir faturar mais, crescer o negócio sem necessariamente se matar de trabalho, que é fazer mais ou gerar mais resultado fazendo menos, né? Que são duas coisas que eu acredito que a gente precisa se preocupar, porque eu acredito que o negócio escalável, ele é basicamente isso, é quando eu consigo aumentar o meu resultado e o meu esforço não aumenta na mesma proporção, porque se o meu resultado aumenta e o meu esforço aumenta na mesma proporção, eu não tenho um negócio escalável. Eu vou sempre estar, eu vou sempre ter um gargalo de crescimento. Agora, quando o meu resultado aumenta numa proporção em que o meu esforço aumenta numa proporção bem menor, eu tenho escala, né? E o massa desse OKR, assim, eu não sou um cara de gestão. Eu não sou um cara de gestão, né? Mas eu aprendi muito cedo que se eu não consigo analisar os recursos que eu tenho à minha disposição, seja dinheiro, equipe, tempo, ferramentas, os meus produtos, qualquer recurso que eu tenho à minha disposição, e se eu não sei fazer a gestão correta desses recursos para usar isso com sabedoria, provavelmente eu vou fazer um péssimo uso do meu tempo, do meu time, do meu dinheiro, e eu não vou conseguir escalar mais sem aumentar o meu esforço. E o OKR me ajuda nisso. Porque quando eu defino o meu objetivo, eu estou olhando o que a minha empresa quer. Eu tenho a minha visão de onde eu quero chegar e o meu objetivo é esse. Assim, eu transmito isso para a minha equipe. Esse é o nosso objetivo. Na minha opinião, tá? Eu não sou um cara de gestão. Eu sou um cara que manja muito mais que isso do que eu. E você pode me corrigir aqui se eu estiver errado. Mas na minha visão de leigo, o maior ganho que eu tenho com isso é que não está nos objetivos, mas está nos key results, está nos resultados-chave. Porque quando eu defino os resultados-chave, eu não corro o risco de me preocupar com aquilo que não importa para alcançar o meu objetivo. Então, quando eu defino que esses 3 resultados-chave que você deu aqui, a questão é, o objetivo ele fica muito amplo, o objetivo fica muito vago. E na maioria das vezes a gente para no objetivo. E aí, se eu não defino o resultado-chave, eu não sei o que eu tenho que observar para garantir que eu estou batendo aquela meta, o meu objetivo lá em cima. Então, quando eu coloco os meus resultados-chave, o que eu estou falando para mim, eu estou falando para a minha equipe, olha, a gente tem esse objetivo aqui. E a gente vai acompanhar, sei lá, semanalmente, esses 3 resultados-chave, ou seja, essas 3 métricas aqui. E elas precisam estar dentro desse limite.
eu sei exatamente no que eu tenho que focar, eu sei exatamente para onde eu tenho que olhar. Eu não fico perdendo tempo com métrica aqui, sei lá, a conversão do meu não sei o que lá tá ruim. O meu CPC aqui talvez tá. Eu tenho os 3 resultados-chave que eu tenho que ficar de olho neles, porque se eu bater eles, eu vou conseguir o meu objetivo. Isso me alinha no plano de ação, que você vai falar daqui a pouco, provavelmente, mas quando eu vou desenvolver o meu plano de ação, quem que vai definir as ações? São os resultados-chave, porque se eu sei que eu preciso aumentar em 25% o faturamento, e eu tenho lá um plano de ação que é, sei lá, fazer fazer um vídeo para o YouTube todo dia. E eu estou gastando quanto tempo fazendo esse vídeo para o YouTube todo dia? E eu começo a pensar, dessas 3 resultados-chave aqui, o que o meu vídeo para o YouTube ajuda? Meu vídeo para o YouTube ajuda a aumentar o faturamento em 25%? Ele ajuda a colocar um CAC máximo de 25%? Ele ajuda a manter o meu NPS acima de 90%? E aí, se eu olho para o meu plano de ação, se eu olho para as coisas que eu estou fazendo no meu dia a dia, para as coisas que eu estou executando, estou gastando tantas horas com isso, tantos minutos com isso, eles não estão ligados, eles não estão gerando, não estão me ajudando em nenhum resultado-chave desse, é bem provável que eu estou gastando tempo fazendo algo que é legal, que é o que você falou lá atrás, fazer a coisa certa na hora errada. Porque é errado colocar um vídeo no YouTube todo dia? Não, é muito bom. Só que ele está me ajudando no meu objetivo? Não, porque ele não me ajuda nem a aumentar 25% do meu faturamento, nem ter um CAC máximo de 25%, nem um NPS acima de 90%. Eu deveria estar fazendo outras ações. E aí eu enxugo meu plano de ação, eu consigo dar tarefas muito bem definidas para o meu time e para mim também. E essas tarefas vão me garantir que eu vou alcançar o meu objetivo. Ou seja, às vezes eu estou trabalhando menos e gerando mais resultado. Com isso eu tenho a receita para escalar, porque eu consigo gerar muito mais resultado com menos esforço. E o meu resultado ele não puxa o meu esforço para cima na mesma proporção. Eu ganho escala, né? Então, assim, obviamente que às vezes postar um vídeo no YouTube pode gerar, assim, realmente 25% de faturamento. Não é isso que eu estou falando. Eu estou querendo dar só um exemplo de que quando eu estou de olho nos resultados chaves, eu consigo desenvolver um plano de ação que esteja alinhado. Eu evito ocupar minha agenda e a agenda da minha turma, dos meus colaboradores, com coisa que não está me ajudando a chegar no objetivo, né? Então, assim, é uma forma de gestão muito simples para quem não é, tipo, um mestre em gestão igual tipo, você, que pensa nisso o tempo inteiro. É um jeito simples de um cara que não é mestre nessa parada organizar a empresa dele e conseguir gerar mais resultado com menos esforço, né? Por isso que eu gosto de OKR, assim, eu acho que essa parada é muito massa, principalmente para o nosso modelo de negócio digital. Cara, exatamente isso. Até porque toda tarefa ela tem que estar linkada a algum key result. Se a tarefa não está linkada, né, toda vez que você faz uma tarefa, você tem que perguntar qual key result que eu estou ajudando. Se você não tem a resposta, provavelmente você não deveria estar fazendo aquela tarefa. E é muito nessa linha. Cara, todo mundo fala que tem que ter 17 mídias sociais, tem que ter YouTube. Mas você falou que o objetivo do trimestre é esse. Aquele vídeo no YouTube, naquele trimestre, não vai ajudar em nada disso. Será que você deveria estar fazendo ele? Então é isso, é justamente essa clareza de ter um objetivo que é bonitinho, só que o coração está nos key results, né? E a sacada é linkar absolutamente toda a tarefa a um key result. Gestão por resultados é isso. É você delegar o resultado, né? Ou seja, o key result, e uma tarefa que esteja diretamente conectada ao resultado, né? Vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas é isso aí, tá? Perfeita colocação. E por que os OKRs falham? Primeira coisa, set and forget, ou seja, a pessoa vai lá, ela cria o OKR bonitinho e aí deixa dentro da gaveta, nunca mais olha e aí fala, Thiago, OKR não funciona, eu já tentei. Já ouvi isso algumas vezes, então meta é um negócio que você tem que fazer e tem que acompanhar. No mínimo, semanalmente. Então, tem que ser acompanhado. Falta de prioridade. O cara vai lá e me faz 17 OKRs. Se você nunca fez OKR, começa com um OKR para a empresa. Se você tem uma empresa gigante, faz um OKR para um determinado time da empresa e começa pequeno. Faz um piloto. Lembra do conceito do MVP. Você faz o OKR, mas você não consegue fazer um plano de ação linkado aos resultados-chave. Ou seja, você continua correndo atrás do rabo. E, por fim, miopia de negócio.
Isso aqui é muito comum, tá, pessoal? Você fica tão preso no operacional, você fica tão preso em fazer a mesma coisa sempre. Né? Como eu falei, o jogo do gestor não é o jogo das respostas, é o jogo das perguntas. Então, como a gente falou lá no webinário do Rafa, uma simples pergunta foi game changer lá. Game changer lá. Por quê? Cara, por que não fazer todo mês? Um webinário que era feito 2 vezes ao ano. Né? Por que não fazer de 15 em 15? Por que não fazer toda semana? Enfim, era uma pergunta que nem passava pela cabeça. E ela só começou a passar quando a gente começou a organizar os projetos, cortou os projetos ruins, focou só naqueles que teve mais tempo para fazer as perguntas, para estudar o projeto. E as perguntas boas vêm do estudo, né, do tempo que você tem para mergulhar naquilo. E OKRs na prática. Bom, eu defini aqui, tem basicamente 3 eras de um negócio digital e eu fiz o OKR para cada uma dessas eras. Claro que vai mudar um pouquinho, mas se você nunca fez OKRs na sua empresa, já vai ser um excelente guia para você se encaixar em uma dessas 3 eras e fazer o seu primeiro OKR. Como eu disse, o foco da aula é extremamente prático. Então, agora é hora de você ver em qual perfil que você se encaixa e já criar os seus OKRs. Tá? Então, a era 1 é vender, vender, vender. Então, o objetivo dessa era é criar uma máquina de vendas previsível, ou seja, eu consigo prever qual que vai ser a movimentação do lead ao longo do funil, né? Desde um prospecto até a venda. Lucrativo, a gente tem uma empresa, e escalável. Eu consigo replicar isso com custos cada vez menores e alcance cada vez maior. Então, quais são as métricas que eu gosto de usar aqui? 1, faturamento. 2, ROAS do funil. Então, você pode ver, eu coloquei o faturamento, quanto que você quer faturar, mas logo embaixo eu coloquei o ROAS do funil. ROAS é Return on Ad Spend, ou seja, para cada R$1 que você coloca no Facebook, no Google, sai quantos reais no final do funil. Por que eu coloquei funil e não produto? Porque você pode ter um order bump, você pode ter um upsell, enfim, eu considero aquele funil de aquisição, tá? Então, coloquei o faturamento, mas logo depois eu coloquei um Key Result de lucratividade. Uma métrica que você tem que conhecer desde o começo do seu negócio é o quanto que você está pagando para adquirir cada cliente. Então, essa é uma métrica extremamente importante, por isso que ela está aqui como Key Result. Você precisa acompanhar. Margem de contribuição líquida. Essa métrica é a mais importante do seu funil. Ela é o quanto que sobra depois de pagar absolutamente tudo. Então, é basicamente receita bruta menos taxa da plataforma de pagamento, menos imposto de renda, menos comissões, se você tem afiliados, etc., menos tráfego. Então, é basicamente quanto de caixa que sobra para a sua empresa. Quanto de caixa que o seu funil gera para o seu negócio. Essa é a métrica mais importante de todo e qualquer funil. Margem de contribuição líquida. Então, que é quanto de caixa que sobra após pagar absolutamente tudo, tirar reembolso, tirar tudo. Quanto que sobra para você. Então, se você não calcula esse número hoje, se você está só ali no faturamento e no ROAS, você está cometendo um erro gravíssimo. Você precisa saber quanto que sobra. Lembrando, eu estou falando aqui apenas do funil. Tá? Então, aqui não entra custo fixo. Só entra os custos relativos ao funil. Tá? E, por fim, o NPS. Como eu disse, de nada adianta eu ter uma empresa que vende muito, só que meus clientes são insatisfeitos. Tiago, dá para ganhar dinheiro assim? Dá. Você pode ter uma vaca leiteira, uma máquina de fazer caixa, mas você nunca vai ter uma empresa com clientes insatisfeitos. E não tem problema nenhum ter uma máquina de fazer caixa. É uma escolha. Cara, a vida é sua, todo mundo, cada um faz o que quer. Agora, não existe empresa com cliente insatisfeito. Alguma hora, ou essa empresa vai quebrar, ou o cliente vai mudar para um concorrente. Enfim, não existe. Porque o que é empreender na sua essência, pessoal?
resolver um problema. Se o cliente está insatisfeito, significa simplesmente que você não resolve aquele problema. Se você não resolve o problema, ele não vai voltar. Então, você tem que entender que o jogo de longo prazo, o jogo dos adultos, está em vender mais de uma vez para o mesmo cliente. E eu não conheço nenhum cliente insatisfeito que compra de novo. E qual que é o erro nessa fase aqui, quando está criando uma máquina de vendas? Frankenstein. O que é isso? É quando o cara nunca fez nada na vida, nenhum. Aí ele faz um webinário com roteiro de lançamento e ao invés de capturar lead, ele bota no grupo do WhatsApp. Ou seja, ele mistura absolutamente todas as técnicas que existem no mercado e ele quer fazer uma técnica dele sem ter feito nenhuma técnica virar. Cara, os métodos funcionam. Escolhe o método e faz até isso aqui funcionar. Aqui, provavelmente, eu diria que 80%, 90% das pessoas aqui já tem uma máquina de vendas previsível, lucrativa e escalável. Mas, mesmo aqueles que já são bons no que fazem, eles cometem um erro. Quando eles vão criar um produto novo, eles criam Frankensteins. Já vi isso acontecer inúmeras vezes. Ao invés de fazer o simples que converte, ele quer sofisticar o que não precisa de sofisticação. Então, se você já tem um produto, vai criar um produto novo, cara, faz o clássico, faz um semente. Por que você vai fazer um lançamento sem validar a cópia, sem validar o produto? Já vi isso acontecer inúmeras vezes. Por que você vai gravar o curso como se fosse um filme de Hollywood, se você não sabe se vai vender? Já vi isso acontecer inúmeras vezes. Então, não faça, não fuja da ordem natural das coisas. Validação é diferente de escala, é diferente. Cada fase tem a sua casa, tem a sua carinha, tem as suas particularidades. Né? Era número 2. Cadê o lucro? Bom, aqui a gente está falando em desenvolver novos produtos para aumentar a lucratividade da empresa. Então, a principal métrica nessa era é o lucro líquido, ou seja, eu saio do faturamento para o lucro líquido. Uma grande ressalva aqui, tem muita gente que fala, Thiago, minha empresa dá muito lucro e eu saco tudo. Cara, se você saca todo o lucro, a sua empresa não tem lucro. Ela te paga o salário. Então, lucro líquido é receita menos todas as despesas. Se você é dono da sua empresa e você trabalha na sua empresa, você tem que se pagar um prolabore. Tá? Não precisa ser um prolabore contábil do jeitinho certo. Tá? Ele pode vir como uma distribuição de lucro contabilmente falando. Mas para termos gerenciais, é um salário. Então, o lucro líquido ele vem depois do salário do sócio. Então, empresas que faturam 1, 2 milhões ali, geralmente tem lucro quase zero. Por quê? Todo o dinheiro vai para o sócio. Então, lucro líquido vem depois do salário do empreendedor. Ninguém trabalha de graça. Se alguém aqui estiver trabalhando de graça, me avisa que eu contrato. Margem líquida é o percentual do lucro líquido dividido pela receita bruta. Big numbers aqui. Se você tem infoprodutos, essa margem deve ser acima de 30%. Se você trabalha com produto físico, ela deve ser acima de 10%, preferencialmente acima de 15%. Claro, cada caso é um caso, não dá para generalizar, mas são números para você poder guiar o seu negócio. Tá? ROAS global. Aqui eu quero ver quanto que eu faturei no ano e quanto que eu gastei em marketing. Então, você vê que aqui eu já estou considerando que após a entrada, após a aquisição do meu cliente, esse cara vai voltar, eu vou vender mais para ele. Então, o meu ROAS global vai ser maior que o ROAS do funil. Se você só tem um produto, o seu ROAS do funil é praticamente igual ao ROAS global se você não tiver vendas orgânicas. LTV, Lifetime Value, quanto que o seu cliente deixa de receita para você ao longo da vida útil dele. Se você tem uma recorrência, a sua principal métrica se chama churn, que é o percentual de pessoas que saíram da sua base, que, ou seja, aquelas que pagavam todos os meses e agora pararam de pagar. Se você não tem uma recorrência, eu te recomendo... Tem uma dúvida. Pode interromper ou é melhor perguntar no final? Cara, podemos considerar no final? Acho que fica melhor. Claro. Valeu. Beleza.
ou percentual de recompra. E qual que é o grande erro nessa era? Cara, criar Garfield. O cara montou uma máquina de vendas, ele falou, velho, eu sei fazer isso, é simples de repetir, eu vou repetir isso aqui várias vezes. Não. Tem uma coisa que eu falo, é que o marketing, ele é uma disciplina vertical, ele não é uma disciplina horizontal. O que isso quer dizer? A gestão é uma disciplina horizontal. Eu vou calcular o lucro da empresa em todas as empresas do mundo. A academia é uma disciplina horizontal. Todo atleta de alta performance vai para a academia. Agora, o marketing, você não pode copiar um modelo de marketing e usar em outro mercado. Porque o marketing é vertical. Por que o marketing é vertical? Porque a peça principal do marketing se chama cliente, pessoas. Então, você precisa entender a fundo o cliente para poder replicar aquele método. E as pessoas acham que é simplesmente pegar aquele método, aquela máquina de vendas, colocar em outro nicho, mudar 5 palavras e vai funcionar. Não vai. E é daí que se criam os Garfields, porque o cara tem uma empresa de um nicho A, ele começa a replicar aquela empresa para 17 nichos e, adivinha, não funciona, porque não é horizontal. Então, nessa fase, quando o empreendedor tem sucesso com a máquina de vendas, ele começa a criar vários gatos gordos em volta dele. Era 3, escala sem caos. Crescer exponencialmente de forma sustentável e sem caos. Quais são os principais key results dessa era? Valuation, ou seja, quanto que a sua empresa vale em valor de mercado. Aqui você pode querer um investidor, às vezes é útil para você conseguir algum empréstimo, algum sócio vai sair, enfim. Você tem que começar a pensar quanto que vale a sua empresa. E pasmem, muitas empresas digitais valem 0, tá? São vacas leiteiras. Muita gente tem essa confusão de caixa e equity. E mais uma vez, não tem problema nenhum ter uma empresa que só gera caixa. O problema é você ter uma empresa que gera caixa e tratar ela como uma empresa que gera equity. Esse é um erro que custa muito caro. Key result número 2, percentual de crescimento. Qual que é a sua principal meta? Você vê que aqui na era 3, eu já não consigo dizer exatamente quais são as métricas. Por quê? Vai depender do objetivo da empresa. Se essa empresa quiser captar dinheiro, provavelmente ela vai querer crescer o faturamento ou número de clientes. Se ela for uma empresa que os sócios querem gerar mais caixa para eles, provavelmente vai ser crescimento do lucro. Então, eu não consigo dizer exatamente qual que é a principal métrica, aqui já é preciso entender um pouco mais o negócio. Margem líquida é sempre um KR importante. Isso aqui te diz quão segura é a sua empresa em termos de aguentar oscilações ao longo do tempo. Aqui eu já estou falando de diversificação. Se você está numa vibe, né, numa pegada de valuation, de fazer a sua empresa valer, você não deveria ter mais de 50% da sua receita voltada a um produto, né? Claro que vai depender de nicho para nicho e tal, mas você precisa começar a diversificar, precisa começar a diversificar canais também. Então, nessa fase, começa a ser importante diversificar o seu risco. Às vezes você não vai ficar só no mais lucrativo, às vezes é mais importante você ter boias que vão te proteger de alguma maneira. E o turnover começa a ser bem importante aqui. Turnover é o percentual de pessoas que são seus funcionários e saíram em relação a um determinado período. Por exemplo, se 10 pessoas pediram demissão e você tinha 100 funcionários, seu turnover no período foi de 10%. Por que o turnover aqui começa a ser importante? Cara, porque o seu time, aqui geralmente os seus líderes já estão tendo um papel muito importante dentro da empresa. Então, a sua cultura já está se perdendo. Um dos grandes fatores que afetam uma cultura mal colocada na empresa, você vai ver no turnover que acontece. Qual que é o grande erro nessa fase? Microgerenciamento. O cara aqui, ele já tem que estar 99,9% fora da operação. O foco do cara é em crescimento, em valuation para a empresa. Ele já tem um negócio, ele já tem lá, é uma empresa que está redonda, né? Aqui eu já falo o seguinte, né? Como eu comentei lá dos horizontes, existem 3 horizontes de crescimento dentro de uma empresa, que a gente chama de H1, H2 e H3. O H1 é a vaca leiteira, é aquilo que gera caixa hoje. O H3 é o que vai quebrar o seu H1, ou seja, é um novo modelo de negócio que, se você não desenvolver,
alguém vai desenvolver e vai quebrar a sua empresa. E é por isso que a gente fala, cara, você precisa quebrar o seu próprio negócio. Nessa fase, o cara tem que estar pensando em como é que eu quebro o meu negócio. Como é que eu faço um negócio tão melhor que eu vou quebrar o que eu tenho hoje. E o H2 é a fase de validação de um novo negócio. Ou seja, como é que você faz um negócio melhor, como é que você vai internacionalizar, como é que você vai criar novos produtos inovadores, enfim. É um mix. Então, nessa fase, o empreendedor ele tem que estar começando a jogar um jogo diferente. Ele tem que estar começando a pensar lá na frente, não só mais na vaca leiteira dele. A vaca leiteira dele tem que estar tão arrumadinha que ele já consegue delegar ele inteiro. E agora eu vou mostrar o case, pessoal. A ideia desse case é mostrar para vocês como que a gente pensa isso na prática, tá? Estou conseguindo ler aí? Tá tranquilo? Ou aumenta mais? Bom, isso aqui é o case do pessoal da Airbnb. Quero agradecer de novo aí o Alisson e o Lucas por permitir. Então, basicamente, a gente está fazendo um trabalho lá e a gente percebeu o seguinte, eles têm uma excelente máquina de aquisição, só que eles têm uma margem líquida de lucro baixa. A partir disso, a gente identificou que precisamos aumentar a margem líquida. E como a aquisição deles já é bem feita, a maior alavanca de aumentar a margem líquida não é através de melhorar o tráfego ou de melhorar o produto de entrada, mas sim através de novos back-ends. Cara, a gente não chegou nessa conclusão, né? A gente pegou todos os números, analisou e tal. E a gente resolveu escolher um produto para começar a criar os back-ends desse produto. Tá? Então, esse aqui é o funil do produto. Então, no mês de maio, esse produto teve 89 mil cliques, teve 634 vendas, a um ticket de 297. Eles faturaram com esse produto 190 mil reais aproximadamente. De mídia paga ou investimento em anúncio, eles gastaram 78 mil, venderam 136 order bumps e deu um faturamento total de 195 mil aproximadamente. O ROAS do produto principal de 2,41, considerando a aquisição como um todo, ou seja, o order bump, foi para 2,50. O CAC deles é de 123 e aqui a gente tem algumas métricas principais do negócio dele. O que a gente fez? Cara, beleza, a gente precisa melhorar esse ROAS. O que a gente pode fazer? A gente pode criar um upsell, a gente pode melhorar o order bump, a gente pode fazer um downsell, ou seja, pegar o pessoal que não comprou o produto, colocar no grupo do WhatsApp e dar um desconto, né? Não sei se o Navarro tem, mas o Navarro está fazendo isso e tem dado muito certo lá na IG Hall. Ou criar um curso novo, fazer um downsell, fazer um novo curso de entrada. O que a gente fez? A gente estimou a conversão de cada um desses produtos, baseados em outros clientes nossos, estimou o ticket que seria e fez uma simulação de vendas baseada nisso aqui. Então, tudo que é azul na planilha é premissa, ou seja, é algo que a gente pensou. Tá? Isso aqui é um planejamento. Então, a gente viu o seguinte, olha, a gente pode criar um upsell, esse upsell vai gerar para a gente mais ou menos 47 mil reais. Seria um acompanhamento da especialista de forma anual. A gente pensou em melhorar o order bump, fazer um livro de receita para dobrar o preço dele e conseguir uma conversão maior, conseguir mais resultado. A gente pode fazer um meteórico, que é pegar todo mundo que pisou na página de inscrição, botar no grupo de WhatsApp e fazer uma oferta a R$100 mais barato. Ou a gente pode criar um downsell do zero, um curso novo. E como esse pessoal já estava quente, a gente achou que eles iam converter pelo menos 1% de quem clicou na P1. Isso geraria para a gente 86 mil. A partir disso, a gente pensou nas ideias, colocou alguns números ali e fez uma matriz de retorno e esforço. A gente falou, olha, o downsell é o que traz o maior retorno e tem um esforço relativamente alto porque tem que criar um curso do zero. O upsell é o segundo que traz mais retorno, tem um esforço 2. Enfim, a gente foi classificando aqui. No resultado, a gente escolheu o downsell do curso, porque o retorno dele era maior. Então, a gente fez uma estimativa. Ó, o downsell do curso, a gente ia investir 10 mil em mídia
para retornar 86. O impacto no ROAS era de 0,41. O upsell, a gente não vai investir em mídia, porque a gente vai converter os clientes já existentes. Então, a gente geraria 47 mil. E o order bump, 14 mil. A gente excluiu o meteórico, porque o esforço para eles era muito alto, eles não sabiam, não tinham braço para fazer, então a gente decidiu tirar, apesar de ter um resultado relativamente alto. Então, olha só, tudo que a gente fez aqui foi focado em quê? No objetivo de aumentar o ROAS. Vocês podem ver que a gente não falou de aquisição aqui, eu não falei em reduzir CPC. Por quê? Foco. Se o objetivo da empresa é aumentar o lucro e a alavanca que a gente descobriu para aumentar o lucro é fazer uma esteira de produtos, para que diabo eu vou fazer meta de aquisição? Focar na aquisição está errado? Lógico que não. Mas a gente tem que focar na alavanca que vai gerar mais resultados. Mais uma vez, isso não significa largar a aquisição de lado, tá? Isso a gente chama de business as usual. Você vai sempre tomar conta do seu business, sempre. O que eu estou falando é, a energia de coisas novas está em criar novos produtos, em aumentar o LTV, e não em melhorar a aquisição. Então, a gente criou um objetivo, que era criar um novo produto para aumentar LTV e ROAS. A gente acabou decidindo pelo downsell do curso. Como estava na metade do período, a gente botou metade do faturamento. Então, a gente vai faturar 40 mil com um CAC de R$12 e converter 1% dos visitantes. Então, a gente fez um funilzinho, ia investir R$5.000, fazer 416 vendas, tinha que gerar 41 mil cliques e isso ia gerar uma receita bruta de R$40.000. Depois que eu fiz a análise do cenário atual, defini meu objetivo, defini o key result, defini a meta, aí que eu vou fazer o plano de ação. Para vender um produto, eu tenho que fazer o quê? Definir uma oferta. Antes de colocar essa oferta para o tráfego frio, a gente vai fazer um teste na base. Então, a gente decidiu fazer um teste de 1 a 1 no WhatsApp para ver quais eram as principais objeções para aquele produto. Depois a gente vai definir a estratégia. O que a gente vai fazer? A gente vai mandar por uma página e capturar e-mail e mandar para a página de vendas, a gente vai mandar direto para a página de vendas, a gente vai fazer um webinar, enfim. A gente vai definir a estratégia. Vai escrever a copy da estratégia e, por fim, definir a estrutura da página. Então, você vê que o plano de ação ele está 100% linkado com a meta, que está 100% linkada com os key results, que está 100% linkada com o objetivo, e a gente escolheu o downsell, porque na nossa avaliação é o que tinha o melhor risco-retorno. O que aconteceu? O percentual foi bem abaixo do que a gente esperava. E aqui vem uma coisa muito legal, que, cara, mais importante do que você cravar a meta é você entender o raciocínio por trás da meta. Porque o que vai te fazer crescer é aprender, evoluir e não repetir o erro. Então, a gente viu que esse valor estava muito acima do que aconteceu na realidade. O que a gente fez? Cara, esse virou uma nova entrada do funil, porque já está tudo feito, porque o CAC passou a ser R$80, ou seja, ele fica no 0 a 0, com o upsell do curso ele dá lucro, mas ele não dá esse aumento total que a gente imaginava. Então, o que a gente fez? Agora, a gente está trabalhando em cima do upsell e também criou novos upsells, ou seja, a gente está pensando em trazer agora produtos físicos, porque eles podem ser afiliados e já começar a vender. Mas o grande ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que eu acho importante, é a forma que a gente pensou, ou seja, a gente viu que a margem líquida deles era baixa. Para isso, o que gerava mais efeito não era reduzir o CAC, porque o CAC deles já é relativamente baixo. Era aumentar o ticket médio que esse cliente deixa. A partir disso, a gente avaliou quais eram as opções que a gente pode colocar em prática para melhorar o ticket médio, fez uma matriz de retorno e esforço, baseado nas habilidades internas do time, e definiu uma ordem de implementação. Então, quando a gente definiu que ia fazer o downsell, não se falava nem de upsell, nem de order bump.
Era só sobre isso. Isso se chama foco. Definir a ordem e correr atrás. Então, a gente fez a estimativa de quanto ia aumentar, criamos um objetivo, criamos o Key Result, criamos a meta e criamos o plano de ação. Bom, pessoal, era... O mais massa, Thiago, Era isso? Que quando você faz o planejamento, coloca na tela lá de novo, só para eu... Quando você faz o planejamento e você define as ações que você vai ter, né? A gente definiu lá, enfim, a partir das métricas de benchmark, né? Quanto que um upsell converte, quanto que um downsell converte, a gente definiu todas essas métricas aí, baseadas num cenário de benchmark no mercado e estimou o resultado real disso, no caso o impacto que isso teria no resultado final, né? O ponto é que, quando você coloca o seu planejamento para rodar, e esse é o ponto que o Thiago traz, e que ele trouxe aqui, é que a grande vantagem de definir meta, ainda que essa meta ela não seja baseada em números do seu negócio, porque essas metas aqui, essas premissas de porcentagem de conversão, por exemplo, não eram conversões baseadas no negócio deles, porque eles não tinham upsell, eles não tinham downsell, eles não tinham esses produtos. Nós fizemos isso baseado em métricas que a gente conhece do mercado, dos nossos clientes. Quando a gente define uma meta como essa, a gente traça um alvo e você começa a executar aquilo ali, ok, a gente vai desenvolver então esse downsell e de um novo curso e tudo mais. A questão é, quando você não alcança aquele resultado esperado, o maior ganho, ele passa a ser o aprendizado com isso. A questão é, ok, eu não bati esse resultado. Por que eu não bati esse resultado? Qual foi qual foi o problema aqui? Qual foi a métrica que não me permitiu chegar lá? Foi a taxa de conversão que foi abaixo de 1%? Por que essa taxa de conversão foi abaixo de 1%? O CAC estava muito alto, o meu CPC era muito alto, enfim, você começa a analisar os pontos e você, com o tempo, você começa a entender e ter as métricas do seu negócio. Isso te traz previsibilidade. Previsibilidade é fundamental porque, com o tempo, à medida que se você, de fato, aprende sobre o seu negócio, você começa a se perguntar por que o negócio funcionou, por que o negócio não funcionou, e você começa a entender quais são as métricas importantes do seu negócio, acompanhar essas métricas e aprender com elas, você tem previsibilidade nas suas ações. Da próxima vez que a gente for fazer uma meta, por exemplo, de um novo downsell, eu sei exatamente qual que é a minha previsão baseado no negócio deles, de quanto um downsell nessa faixa de preço tende a converter para a lista deles. Com isso, eu vou ser muito mais assertivo no meu planejamento. Ao longo do tempo, essa previsibilidade, ela te dá poder de escala. Porque quando você tem previsibilidade no seu negócio, você sabe o quanto você vai colocar, você sabe o quanto isso vai retornar, isso te traz segurança para escalar o seu negócio. E essa previsibilidade, ela te dá consistência estratégica. Uma vez que eu tenho previsibilidade nos meus números e nos resultados que cada ação minha pode retornar, eu vou fazer sabendo o resultado daquilo e eu tendo a não ficar pulando mais de uma estratégia para outra. Eu tenho consistência estratégica, ou seja, eu tenho um plano de ação, que é um plano de ação baseado nas minhas metas, eu tenho consistência nesse plano de ação, não fico mudando de um lado para o outro, e esse resultado, esse plano de ação traz o resultado esperado. Isso gera uma máquina aspiral no meu negócio, em que a escala ela alcança níveis que é impossível alcançar se eu não começo a tratar o meu negócio nesse nível aqui. Porque se você não tem previsibilidade, se você não tem meta, na verdade, objetivo claro, que é o que a gente definiu aqui, qual que é o problema do meu negócio? Criar um produto para aumentar LTV e ROAS. Esse é o meu objetivo. Se eu não tenho objetivo, eu não tenho metas muito claras. A minha meta, ela fica sempre, cara, eu preciso converter mais. Ah, minha página está ruim. Você fica sempre apagando incêndio e tratando sintoma. Você nunca está desenvolvendo metas que realmente te levam no objetivo do seu negócio. Se eu não tenho meta clara, essa semana eu estou fazendo teste AB na minha landing page, semana que vem eu estou tentando converter mais minha lista de e-mail,
Na outra semana, eu vou fazer um meteórico, porque minha lista acumulou de gente que não comprou, e eu começo a... Ou seja, a falta de objetivo não me permite ter meta, a falta de meta gera inconsistência estratégica, cada semana eu estou fazendo uma coisa diferente, e se eu não tenho essa consistência estratégica, eu não consigo ter previsibilidade. Eu estou sempre fazendo uma coisa nova e eu nunca sei o resultado real dessa coisa nova. A previsibilidade vem quando eu repito a mesma coisa várias vezes e adquiro inteligência, eu começo a ter previsibilidade do resultado que aquilo gera para o meu negócio. Essa previsibilidade me dá segurança para escalar. Então, veja aqui, qual que é a receita para escalar? A receita para escalar é seguir tudo isso aqui. É você primeiro definir o seu objetivo, definir quais são as metas claras daquele objetivo, desenvolver um plano de ação, executar esse plano de ação, aprender com esse plano de ação e repetir, ajustar e repetir isso ao ponto de ter previsibilidade. Que essa previsibilidade vai te dar poder de escala. Né? Então, a forma como a gente roda os negócios é muito diferente cara, eu vou fazer aqui lançamento porque o fulano de tal faz lançamento. Ah, mas fulano de tal está vendendo lá uma upsell que está convertendo X%, eu vou lançar um aqui também. Ah, mas eu fiquei sabendo que a onda agora desafio no Instagram. Vou fazer um desafio no Instagram. A gente não fica mudando de uma coisa para outra porque funcionou no negócio do outro cara e pode funcionar no meu também. Não. Está muito alinhado com o objetivo. Está muito alinhado com o objetivo. E você não fica mudando o tempo inteiro. É essa repetição que te dá a previsibilidade. Né? Isso estrutura o seu negócio para escalar. Isso é um negócio baseado em gestão. O crescimento do seu negócio ele é baseado em gestão. Você sai do jogo de ficar ali tentando estratégia de marketing e o seu marketing ele é a resposta para as perguntas que a sua gestão levanta. Né? Ou seja, é um negócio muito mais inteligente. Esse é o ponto de deixar dinheiro na mesa que o Thiago falou. Eu foco naquilo que é importante. Pode parecer que eu estou deixando dinheiro na mesa, mas na verdade eu estou colocando muito mais dinheiro no bolso do que quem está tentando fazer tudo ao mesmo tempo e pegar só porque funciona o negócio de um e o negócio de outro. Então aqui que está a inteligência da parada. Não sei se vocês conseguiram pegar esse negócio todo, mas é aqui que está a inteligência do negócio. Né? A grande sacada de usar a gestão como um grande pilar de crescimento do seu negócio e não ficar pensando só com a cabeça de marqueteiro. Né? É isso aí. Pessoal, eu vou colocar aqui o link da avaliação. Só vou abrir pergunta depois vocês preencherem esse trem aí, porque, como eu falo, a ideia aqui é fazer o produto com vocês, né? As aulas, melhorar, enfim. Desçam a lenha, elogiem o que tem que ser elogiado, critiquem o que tem que ser criticado, porque eu olho absolutamente todas as avaliações, né? Eu e o Taioba, a gente trabalha em cima, melhora, melhora, melhora. Então, peço aí que todo mundo preencha, tem bastante gente aqui. E, galera, vou abrir aí para perguntas. Fiquem... Acho que o Gob queria falar alguma coisa, né, Gob? Isso. Queria fazer uma pergunta? Eu estava com uma dúvida aí, uma pergunta aí. Boa noite, beleza? Fala, meu brother. Boa noite a todo mundo aí. Tiagão, parabéns, velho. Muito top a aula. Valeu. Bem alinhadinho mesmo, a clareza monstruosa que dá isso daí. Eu tenho uma pergunta seguinte, você estava falando de LTV. Como que a gente faz para calcular isso? Né? Como que a gente faz para ter isso muito claro, né? Para saber o quanto que a gente pode pagar ali no cara, que aí vira um outro jogo, né? Eu nunca tive muita clareza assim sobre isso. Puder falar? Tá. Cara, uma coisa que eu tenho feito muito nas empresas que eu tô, a gente tem separado tanto os funis quanto os responsáveis em duas áreas. Uma de aquisição e uma de monetização. O que isso quer dizer? A gente tem separado muito claro onde termina o funil de aquisição. Para a gente, quando o cara compra o primeiro produto, order bump e upsell. Não tem nada assim, não tem regra dita, é o que a gente tem feito, tá? Esse cara é o cara da aquisição, ele também tem um funilzinho, né, para tipo de e-mails para vender e tal, mas a primeira venda do front-end é esse cara da aquisição. E a gente está começando a colocar justamente meta, criar uma área só de monetização para justamente falar, cara, quanto por mês você está convertendo da lista nova de clientes na monetização? Porque a gente quer saber exatamente quanto é que é o LTV. Ou seja, quanto de dinheiro vem da minha aquisição, vem da galera que está vindo do lançamento
e quanto que está vindo de reaproveitamento, reciclagem de lista. Então, ou você tem, é difícil você ter um tracking completo, mas o que a gente tem feito para deixar isso mais claro e para dar a devida importância cara, tem um cara cujo o OKR dele é monetizar a lista e falar, olha, você tem que alcançar um KR de pelo menos 20% da receita do produto de aquisição, que geralmente é um produto principal, você tem que começar a fazer em monetização, em desenvolvimento de novos produtos e monetização dessa lista. Então, ao invés de tentar descobrir passivamente qual que é o LTV, a gente está criando metas de LTV baseado naquela lista daquele mês. Deu para entender, Gob? Respondeu? Eu, sim. Entendi o conceito. Beleza. É isso que eu tenho feito. A galera perguntou aí sobre, acho que o Romulo, né, falou de disponibilização da aula. O que acontece? A gente está montando a área de membros, galera, o painel onde a gente vai colocar essas aulas, né? Tanto a aula da semana passada, então a gente já começou a reunir com o Thiago hoje de manhã, a gente já definiu qual vai ser a plataforma que a gente vai usar, porque, enfim, para ter um lugar onde a gente vai soltar essas aulas aí para vocês, né? Para a gente poder ter um repertório e ver essas aulas, tanto a galera que não pode estar aqui, quanto quem quiser rever, né? Então, já está definido, a gente só vai configurar tudo, subir as aulas e soltar o link lá, cadastrar vocês no painel. Então, vai estar tudo lá para a galera. Tanto essa aula quanto a aula da semana passada. E, na verdade, tem duas aulas, né, Thiago? Que a gente gravou com o Carlos do Obabox, falando sobre funil para produto físico. E a gente gravou uma aula também sobre venda de high ticket com aplicação. E a gente vai colocar lá também. Então, tem um material já bem massa. A gente tem quatro aulas aí, bate-papo com a galera massa. E a gente vai soltar lá para vocês acompanharem. E aí, pessoal, ninguém entendeu? Bulhufas ou tem pergunta? Mandar, que susto. Boa noite, galera. Thiago, teve um momento que no exemplo 3 do Escala Sem Calls, o KR número 4 era a porcentagem de participação de um produto na receita que deveria ser menos de 50%. Como que eu defino isso para não confundir com perca de foco ou não criar novos Garfields e eu criar o produto certo e ter esse efeito de distribuir a questão dos produtos e não fazer merda, tipo, né? Então, o que acontece? A galera do marketing digital, né, enfim, eu falo galera do marketing digital, né, como se eu não fosse, né? É porque eu vim do mundo lá de fazer aerogerador, né? Então, é um negócio muito diferente. Vocês são muito, muito, muito bons em aquisição. Isso quer dizer, cara, vocês ganham dinheiro na entrada. Esse é um jogo muito legal, vocês conseguem gerar caixa com e-book de R$27, vocês ganham dinheiro usando o tráfego. Isso acontece, né? Então, assim, vocês conseguem desenvolver técnicas de aquisição muito boas. Isso gera caixa e gera excelentes vacas leiteiras, mas isso não gera empresas. O jogo da empresa está no back-end, está no LTV, está em vender para o mesmo cliente de novo. Então, né, pesquisas mostram, acho que foi um dos grandes marqueteiros, esqueci o nome, vender para o mesmo cliente é um sétimo do preço de adquirir um cliente novo. Então, você tem muito mais vantagem. Então, cara, respondendo de forma prática o que você perguntou, quando seu produto, você tem um produto que fatura ali mais de 1 milhão por ano, você já pode pensar em ter um outro produto. Tá? Eu acho que já não é perda de foco. Agora, até 1 milhão, foca em fazer aquele produto, seu produto vencedor e tal, de forma, claro, repetível, lucrativa e escalável. E aí você tem que começar a pensar em ROAS global na tua empresa. Você tem que ter um ROAS global na tua empresa de pelo menos 5. O que acontece? Conforme, mais uma vez, são números de benchmark, tá? Que eu tenho na cabeça dos clientes. Então, conforme essa empresa vai crescendo, a sua aquisição vai ficando mais cara, vai ficando difícil manter um retorno de 5 vezes sobre o que você investiu, né? Você vai colocar 2 milhões e vai voltar 10? Talvez você coloque 2 milhões de tráfego, volte 4, volte 5. Como é que eu vou fazer os outros 5 milhões? Com produtos da esteira. Então, basicamente, se você está mantendo um ROAS acima de 5, cara, você vai ter um risco, mas continua escalando esse produto. Agora, se o seu ROAS começa a encurtar,
já é momento de você procurar novos produtos para colocar na esteira. E, Tiagão, só complementando, qual que é a grande pegada aqui a questão de eu não posso ter o meu negócio todo sustentado em cima de um produto, pensando no negócio a longo prazo que já passou daquela fase inicial de validação de oferta. Eu preciso pensar em desenvolver uma esteira de produtos que aumenta a lucratividade do meu negócio e ganha poder de escala mesmo, né? Ao mesmo tempo, eu tenho que tomar cuidado com os gafos, que é ter um monte de projeto que não gera resultado, né? A questão é entender qual que é essa definição do Garfield, que é aquele... o problema não é ter 17 projetos. O problema é você ter 17 projetos e esses projetos não têm um faturamento de nem... Eles não representam nem 10% do faturamento do seu negócio. E aí você tem, às vezes, um produto que gera 90% do faturamento e outros 4 produtos que juntos somam os outros 10%. Está muito claro que esses produtos, eles são Garfield. É claro que você tem a etapa de validação desses produtos, mas um produto que você está desenvolvendo para construir a sua esteira de produto, ele pode se tornar Garfield a partir do momento em que ele não alcança o potencial de escala dele para justificar você dedicar tempo nele. Você tem um produto que ele está em alta escala, potencial de escala. Eu tenho outro produto que suga o meu tempo, mas eu não consigo fazer ele ter uma representatividade no faturamento do meu negócio que seja relevante. Aquele produto é um Garfield. E normalmente o que a gente faz é o que o Thiago falou, você define um critério de morte. Então, eu tenho o meu produto aqui, o Thiago falou, faturei 1 milhão, ele é um produto que demonstrou, está validado, estou no momento de escala e eu preciso agora aumentar construir uma esteira de produtos, construir um mix de produto do meu negócio para aumentar a lucratividade. Então, eu vou desenvolver novos produtos ali dentro. A questão é que eu coloco esse produto para rodar e eu tenho métricas muito claras baseadas naqueles KRs que o Thiago falou. Então, eu defino o objetivo que é validar um novo produto. Lancei um produto novo, eu preciso validar esse novo produto. Quais são os KRs que eu preciso acompanhar para me certificar de que esse produto foi validado? Então, eu tenho lá os resultados chaves que eu vou acompanhar, as métricas chaves, né? Estou criando aquilo ali. Esses resultados-chave, quando eu bater esses resultados-chave, eu vou definir que eu validei esse produto, que é um produto que está validado. Eu estou acompanhando esses resultados-chave, que são as métricas importantes ali, e não bate. Eu começo a elaborar a hipótese, então, ok, por que a taxa de conversão não está batendo a métrica que ela deveria bater? É porque a oferta está ruim? E eu começo, então, a desenvolver hipóteses que respondem o fato de eu não estar batendo a minha meta. Quando eu testo diversas vezes e eu percebo que eu não estou conseguindo bater aquela métrica, eu começo a definir um critério de morte. Então, eu tenho uma data específica e eu tenho uma meta para bater com aquele produto. Se naquela data específica eu não bater aquela meta, tchau para aquele produto. Porque ele não tem um faturamento que justifica eu dedicar tanta energia nele. Eu tenho os resultados-chave, eu já testei diversas hipóteses e não está virando. Então, o critério de morte é o que diferencia isso aí. É o que faz com que eu não fique dedicando tempo demais em Garfield. Eu começo a matar os projetos que não fazem sentido e concentro o foco naquilo que realmente faz sentido para o meu negócio. Então, você sempre está testando produto novo quando você chega nessa fase de escala. Só que você tem um critério de morte para te prevenir de criar Garfield na sua empresa. Ficou claro? Show. Talvez outras pessoas tenham projetos em fases iniciais aqui também. Então, só para ver se ficou claro. Ao invés de eu pegar assim, porque hoje o projeto inicial ele representa muito menos do que os outros que já estão andando, certo? Então, seria, se eu for levar só isso em consideração, mata, desfaz o contrato combinado e não consegue. Então, no caso, eu colocaria o objetivo, faria todo o processo, tentaria, mas eu dou um tempo para isso. Começou a dar muito problema, aí sim eu coloco um critério de morte para isso. Eu não coloco já de imediato ou eu posso colocar já de imediato? Falar, eu vou testar esse novo projeto e eu tenho 3 meses para ver se ele vai performar ou não, senão ele já morre, mesmo ele sendo novo. Não, você tem as métricas-chave daquele... É porque, assim, uma coisa que a gente tem que entender é que você deu um exemplo muito massa aí. Você tem um negócio que está rodando e você está lançando um projeto novo. Quando você separa o seu negócio por projetos, você entende que cada projeto está numa fase diferente. Eu tenho um projeto no meu negócio que está em etapa de escala. As métricas, os key results que eu vou acompanhar naquele projeto são muito específicos.
e o resultado que eu espero dele é outro. O projeto que eu estou iniciando, ele está em fase de validação. Esse projeto aqui, eu não estou buscando lucratividade nele, eu não estou buscando escala nele, eu estou buscando validação. Eu tenho métricas muito específicas para isso. Então, eu não vou esperar escala, eu não vou esperar lucratividade nesse projeto igual eu espero nesse. Esse aqui eu cobro um tipo de resultado, esse aqui eu cobro outro tipo de resultado. Então, eu tenho métricas muito específicas para um projeto que está na etapa de validação e eu vou acompanhando essas métricas. À medida que essas métricas que eu não consigo bater essas métricas, eu vou desenvolvendo hipóteses do porquê eu não estou batendo essas métricas. E eu vou testando essas hipóteses, né? E aí, quando eu não bato essas métricas, aí eu defino o critério de morte. Obviamente, não vai ser até semana que vem. Eu preciso dar um tempo para esgotar as minhas hipóteses e testar o que eu tenho no meu repertório aqui de hipóteses. Só que o critério de morte é importante, porque senão você fica ali dedicando tempo demais naquele produto e ele não vira, né? E é óbvio que os objetivos e as metas que você estipula para esse produto, elas são muito específicas, né? Você não está esperando esse produto dar lucro agora porque você está em validação. Se ele tiver lucratividade, se ele tiver uma taxa de conversão que demonstra que as pessoas querem essa oferta, por exemplo, se ele tiver um NPS, que é uma taxa de avaliação acima de 90, mesmo que ele não tenha dado lucro, ele é um produto que foi validado. Agora eu passo ele para a próxima fase, construir uma máquina de vendas para esse produto, porque ele já foi validado na fase anterior. Agora ele entra numa nova fase, com novos key results, com um novo plano de ação, que é totalmente diferente do que estava na etapa anterior, que era a validação desse produto, né? Então, esse projeto ele vai avançando. E eu tenho projetos que estão em fases diferentes desse nível de maturidade, com métricas muito específicas para cada um, né? E eu sei se cada projeto está indo bem ou não está indo dentro das métricas que eu devo acompanhar em cada um desses projetos. Valeu demais. Galera, mais alguém? O Thiago mandou o link aí, galera. Vamos avaliar a aula para a gente. É o feedback de vocês que vai ajudar a gente a melhorar. Então, se vocês quiserem, às vezes a aula não tem identificação, o formulário não tem como se identificar, então você pode meter o pau lá, Exatamente. Xingar muito. Não é o Twitter, não, mas você pode xingar muito lá também. Porque é a partir daí que a gente vai melhorando a parada, né? A próxima aula vai ser bem melhor se vocês avaliarem. Se tiver coisa boa também, pode falar para a gente saber onde está acertando e repetir, né? Em relação a dúvidas, pessoal, é isso? Posso falar aí? Lógico. Quem E aí? Rafael? Fala, doutor Jonathan. Ô, Thiago, é legal entender essa parada dos princípios, valores lá em cima, a missão da empresa e tal, do jeito que você falou lá no começo da apresentação, que assim, a gente usa isso aqui, né? E é um exemplo muito claro, é que assim, por exemplo, um dos princípios e valores lá que a gente colocou é de que tudo que a gente fizer tem que ser sexy. Tudo. Porque eu sou meio revoltado assim, né, no marketing. Eu sou meio cansado de ver todo mundo de terninho nos eventos de marketing, saca? Então, tudo que a gente fizer tem que ser sexy. O que acontece? Esse princípio, ele dita a linha de design, ele dita como são nossos funis, ele dita a minha comunicação, ele dita como tem que ser meus conteúdos, ele dita a forma como é que eu assino meu e-mail, ele dita sobre, por exemplo, ofertas que a gente cria. Então, vai ter coisa física que vai mandar para casa das pessoas. Mas está ditando toda a estratégia e toda a forma como a equipe está agindo por causa de um princípio que foi colocado lá nos valores da empresa, lá no começo. E aí, todas as vezes que a gente está vendo que a gente não está indo por essa linha, aquilo é como se fosse um farol, né? Porque puxa tanto a equipe e todas as pessoas para olhar e falar, epa, que é isso aqui? Que negócio sem graça é esse? O princípio não é ser sexy? Então, vamos entender o que é sexy para nossa audiência. E aí dita toda a forma como a empresa inteira anda, né? Então, aí beleza. Uma outra parada que está lá, em princípio e valores, é que a gente trabalha com quem já está no mercado. Então, todas as vezes que a gente começa a puxar e ir um pouco para trazer gente para o marketing, a gente fala, opa, peraí. Esse tipo de assunto ou esse tipo de estratégia, a gente está puxando iniciantes, que não é o que a gente colocou lá nos nossos princípios, lá na missão da nossa empresa. Então, tudo isso aí é um farol, assim, ele guia muito
a equipe, guia os gestores, guia as reuniões, guia todas as decisões que a gente toma. Tem, inclusive, a gente estava fechando uma parceria com uma empresa de construção de funis e tal, a gente comprando a parte de tecnologia deles, e a gente decidiu qual que ia comprar por causa de qual era a mais sexy, qual era a que mais ia trazer essa questão mesmo de facilidade e tal. Então é incrível como isso começou a ditar todas as regras para a gente aqui, como a gente pensa e como a gente vai agir. É isso aí, cara. A cultura, né, quando está bem definida, é o que os seus funcionários fazem quando você não está, né? Então você vê que ela está bem definida quando, cara, você repete tanto a mesma coisa que ela fica, né? E você faz, né? Não adianta só falar. Então, eu acho que quando você... E geralmente os valores não são algo que são definidos, né? Eles meio que eles refletem o que os donos são. Então, quando vocês conseguem transcrever de uma forma clara a forma que vocês querem agir, acontece isso. Acho que esse efeito dominó de todo mundo comprar ideia, isso é bem legal, velho. É surreal. Top demais. Bom, pessoal, Mais alguém? ficamos à disposição no grupo. A gente deve liberar essa semana essas 2 aulas aí novas, né, que ficaram sensacionais. E conto com vocês aí no grupo. Qualquer dúvida, me chame lá que eu fico à disposição de vocês. Beleza? Galera, top demais. Muito bom estar aqui com vocês, mas dessa vez a gente está programando aí umas paradas bem legais. Uma reunião de mais de 1 hora hoje com o Thiago, para a gente pensar algumas paradas assim. A gente vai fazer, né, na nossa comunidade lá, então tá bem massa, a gente está bem feliz com o negócio todo. Espero que vocês tenham curtido, estejam curtindo também a parada lá. E é isso aí, tamo junto. Qualquer coisa que precisar, pode contar com a gente, usa o grupo lá, vamos trocar ideia, seja relevante para todo mundo, para a comunidade. E é isso aí, bora para cima. Valeu, galera. Valeu, boa noite.